desafio, um privilégio, uma responsabilidade muito grande estar hoje aqui com a palavra do Senhor, um tema tão importante, que é a intimidade com Deus. Nesta manhã, Deus possa estar aumentando a nossa fé, aumentando a nossa proximidade com Ele e depositando em nós uma força que vem dEle. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quero dizer para os irmãos que alguma coisa os atraiu para cá. Né? A decisão de não participar do que está acontecendo lá fora, ou alguém foi usado para trazê-los aqui. Alguma coisa nos fez estar aqui nesta manhã. Eu quero dizer para vocês que a escolha de Deus para que vocês estivessem aqui. Havia um desejo no coração do Senhor que hoje, nesta manhã, louvado seja o nome do Senhor, nós estivéssemos aqui. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E eu quero perguntar para vocês, qual é a proximidade que vocês querem de Deus? Se vocês querem algo mais, vocês vieram aqui, já optaram em não participar de tudo que está acontecendo lá fora, né? A festa da carne, o carnaval. Nós optamos em estar aqui num ambiente espiritual, num ambiente de irmãos na igreja, de ter uma hora de lazer. Mas eu te convido nesta manhã a você ir mais além, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e você vencer toda a barreira de cansaço, toda a barreira do comodismo, toda a barreira do visível, e alcançar as regiões espirituais. Por isso, nesta hora, eu te peço para que você fique em pé, para nós fazermos mais uma oração, e que você faça essa escolha. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Lá, quase no final deste estudo, eu me aconcheguei uma palavra que dizia assim, que não era, esse lugar não é para místicos espirituais, não é para quem quer ser o espiritual, o santo, não é para aquele que conhece a palavra de Deus, não, é só para aquele que quer, é só para aquele que tem um desejo. Louvado seja o nome do Senhor. E se você está aqui junto comigo, é porque nós já temos esse desejo, já temos essa vontade de chegar diante do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E eu te convido nesta hora comigo a rasgar teu coração, a falar: Senhor, eu estou aqui, eu quero viver o sobrenatural contigo, eu quero, Senhor Jesus, ó Pai, ter uma experiência nova com o teu Espírito Santo. Eu quero, Senhor, ó Pai, que toda barreira caia nesta hora, em nome de Jesus. Começa a ministrar sobre a sua vida. Às vezes você aqui orou pela tua família, orou pelo aquele que está desviado, pelo teu filho, pela sua dificuldade financeira, mas nesta hora o Senhor reservou para que você falasse com Ele sobre você. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Já foi muito bem ministrado aqui. Louvado seja o nome do Senhor neste dia, que você precisa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Oh, que você precisa buscar o Senhor com toda a tua força, com toda a intensidade. E falou que Davi era esse que colocava diante de Deus as suas dificuldades. Então eu te convido nesta hora, coloca diante do Senhor: Senhor, eu vejo, Senhor, eu vejo o teu movimento, quero entrar neste movimento. Eu vejo, Senhor Jesus, ó Pai, o teu agir, Senhor Jesus, ó Pai, quero entrar nesse agir. Demonstra, Deus, o teu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Espírito Santo de Deus, Senhor Deus da
pode deixar de perceber as coisas que o Senhor, louvado seja o nome do Senhor, faz à nossa volta. Que a primeira maneira de nós entendermos e ouvirmos a voz do Senhor. E eu vi aqui a Bia, um desejo de fazer alguma coisa pelo Senhor, um desejo de louvar, um desejo de estar aqui ministrando, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E eu fiquei vendo ali o coração que Deus quer de nós, louvado seja o nome do Senhor, um coração puro, um coração que não quer, louvado seja o nome do Senhor, fazer nada por si próprio, mas simplesmente, louvado seja o nome do Senhor, para fazer, para se pôr à disposição. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você me perguntar, irmãos, você gostaria de estar aí, no lugar que você está agora? Eu vou dizer com toda sinceridade para vocês, estou aqui porque o Senhor quer que eu esteja aqui. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor. E quando eu entreguei minha vida para Ele, quando Ele mudou o sentido da minha vida, eu falei, o que o Senhor mandar eu vou fazer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E que esse quebrantamento de uma criança pura, louvado seja o nome do Senhor, de colocar diante do Senhor aquilo que Ele quer, louvado seja o nome do Senhor, seja a nossa motivação nesta manhã. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Qual a intimidade que você quer com Deus? Deus de poder, Deus de glória. Qual a intimidade que você quer com Deus? Eu estou vendo os irmãos lá atrás, e nós sabemos na Bíblia que fala que o Santo dos Santos é o lugar da glória de Deus. E nós somos instruídos pelo nosso pastor, e quanto mais perto do Santo dos Santos nós entrarmos, mais teremos comunhão com o Senhor. E eu te convido a esse desafio, louvado seja o nome do Senhor Jesus, durante todo este dia, como diz o nosso pastor, louvado seja o nome do Senhor, André, e durante todo esse resto de retiro que nós teremos, louvado seja o nome do Senhor, de fazer daqui um lugar de descanso, fazer daqui um lugar de relaxamento, de entrosamento com os irmãos, mas esteja aí a todo tempo ligado, esteja aí a todo tempo falando, Senhor, eu vim aqui com um propósito, eu vim aqui para sair diferente espiritualmente, eu vim aqui num retiro espiritual, eu vim aqui, Senhor Jesus, meu Pai, receber alimento, porque eu sei o que me espera lá fora. Não vai mandar sentar, irmã. Existe uma batalha aqui que está sendo travada agora. Guerreia a tua vida espiritual, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós ouvimos hoje aqui nessa manhã. Nós ouvimos hoje nessa manhã que a intimidade está na profundidade. A intimidade com Deus está na profundidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E é preciso insistência mesmo. É preciso falar, Senhor, eu estou aqui, eu quero. Senhor, passou um dia, eu estou aqui, eu quero. Senhor, hoje é o segundo dia, Senhor, eu quero, eu estou aqui, eu quero. Igual aquela mulher que conseguiu, louvado seja o nome do Senhor Jesus, sair em virtude. Quando ela tocava no Senhor, Ele passava, uma multidão apertava, mas aquela mulher tocou e saiu em virtude, porque ela sabia o que ela queria, ela sabia que ela queria. Louvado seja o nome do Senhor. Coloca diante do Senhor Jesus qual é o teu desejo, qual é o teu propósito no retiro espiritual. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus de poder, nós já fizemos a nossa escolha, nós estamos aqui, Senhor. Senhor Jesus, meu Pai, há um desejo, Senhor, no teu coração em nos abençoar, Pai. Por isso, nesta hora, Jesus, por isso, nesta hora, Espírito Santo, que a tua palavra, Senhor, encontre lugar, e que ela provoque vida, e que ela provoque força, e que ela provoque coragem, Senhor Jesus, meu Pai, em nós, para que possamos, Senhor Jesus, meu Pai, brigar contra toda a força das trevas, contra toda a força da carne, Senhor, e, Senhor Jesus, meu Pai, para as regiões de poder, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Convido os irmãos a estar se sentando nesta hora. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos fazer um estudo da palavra do Senhor, que está na apostila, na página 15. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor. Nós estamos falando neste acampamento sobre liderança. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o Senhor quer líderes consagrados, homens e mulheres
manhã, porque é uma briga constante, porque o nosso espírito está pronto, nós desejamos, louvado seja o nome do Senhor, tudo isso que eu falar aqui, mas eu vou falar, mas eu quero isso. Mas a diferença não é naquele que quer, aquele que faz, porque todos querem. A diferença é só aquele que quer, mas faz. Louvado seja o nome do Senhor, e para isso é uma luta. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, ó Pai, que nós temos que agir. Louvado seja o nome de ser disciplinados. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos na sequência, vocês vão ver. Os discípulos de João e os fariseus jejuavam. E os discípulos que estavam andando com Jesus não jejuavam. E eles falavam assim: por que os discípulos de João jejuam, os fariseus jejuam e os seus discípulos não jejuam? E Jesus falou assim: porque o noivo ainda está com ele. Quando o noivo lhe for tirado, eles também jejuarão. Aí já serve para nós. Naquele momento, os discípulos andavam lado a lado com Jesus. Eles ouviam a voz audível de Jesus. Eles tocavam no mestre, eles deitavam no colo dele. Eles viam os milagres que ele fazia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ali Jesus se deu na cruz pelos nossos pecados. Ali Jesus foi ao céu em espírito. Louvado seja o nome do Senhor. E agora, irmãos, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus Todo-Poderoso, Ele ressuscitou. Ele ressuscitou e Ele precisa que nós, através de todas as armas, todos os instrumentos que Ele nos deixou, nos ensinou, que nós agora jejuemos, que nós agora oremos, que nós agora leamos a palavra, porque agora nós somos na atmosfera espiritual. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu conheço um testemunho de um irmão que ele ficou desempregado. E aí ele propôs no coração dele: eu teria que trabalhar com um homem 8 horas. Então o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar 8 horas para Deus. Uma hora eu estarei orando, outra hora eu estarei louvando, outra hora eu estarei evangelizando, e vou entregar meu currículo, vou fazer tudo que eu tiver que fazer até o Senhor abrir a porta. Enquanto o Senhor abrir essa porta, eu estarei depositando diante do Senhor essas 8 horas. E ali, irmãos, ele orava, ele buscava, ele evangelizava, e ele se aproximava cada vez mais de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E algumas pessoas aqui eu nunca conversei, outras a gente fala paz do Senhor, mas à medida em que há uma proximidade, há um conhecimento. A gente vai saber o defeito, mas vai saber as qualidades. Louvado seja o nome do Senhor, porque isso só existe na intimidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ali aquele homem buscava o Senhor, e cada vez que ele buscava, no começo um pouquinho, parece que 10 minutos de oração é muito, e ali prosseguindo, louvado seja, insistindo, e ali meia hora, e ali mais tempo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque não é o legalismo que o Senhor quer. Louvado seja o nome do Senhor, eu vou ficar aqui durante uma hora, não. Louvado seja o nome do Senhor, Ele quer algo espontâneo, Ele quer algo no coração, e a palavra do Senhor diz mais: em todo tempo orai. Louvado seja o nome do Senhor, para em todo tempo estar aberto, estar sintonizado com o Senhor. E ali aquele homem se propôs no coração dele fazer isso. E quando ele voltou na igreja, depois de um tempo que ele estava assim, irmãos, e ele se assustou, porque ele olhava para os irmãos, é como se ele estivesse vendo um raio-x na frente dele. Se tinha alguma coisa dentro daquela pessoa, o Senhor mostrava. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ele se assustava. E ele começou a ver o osso quebrado, ele começou a ver tumor. E ele olhava para a pessoa assim: Senhor, o que é isso? O que está acontecendo? E o Senhor falou para ele assim: você alcançou as regiões de poder. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. É uma entrega, irmãos. É uma busca que o Senhor quer de mim, de cada um de nós que estamos aqui, né? E uma luta, como eu falei, porque a carne não vai querer. Os afazeres não vão querer. Eu quero dizer para os irmãos que é o contrário lá do Egito, onde falaram assim: o quê? Esse povo quer servir ao Senhor? Faz o seguinte: tira a palha, faz eles buscarem a palha, construir a mesma quantidade de tijolos e fazer o trabalho. Coloca serviço neles. Coloca serviço, porque eles vão ficar ocupados e não vão ter
é tempo para o Senhor. Eu quero dizer que hoje a estratégia está sendo outra. Não é essa mesmo, minha vida é corrida. A vida é corrida sim, irmãos. Mas hoje é a superficialidade. Hoje é a superficialidade. Hoje você senta na frente de uma televisão, você não precisa fazer esforço nenhum. Tudo te facilita. O diabo mudou a estratégia dele. Agora é deixar o povo relaxado, sem precisar fazer nada que haja esforço, que haja dedicação. Por quê? Porque para buscar o Senhor, tem que falar: Senhor, eu não mereço. Eu sei que eu não mereço. Eu sei que Tu és misericordioso. Eu sei que Tu podes agir através da minha vida. E insistir. Porque batei e preciso usar. Louvado seja o nome do Senhor. Mesmo que Ele nos faça esperar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele julga a nossa causa como um juiz justo. Como um juiz. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que aquela viúva, aquela mulher ficou lá pedindo: Senhor, julga minha causa, pedindo para o juízo, muito mais ao Senhor. Mas existe o quê? Uma insistência. Mas Deus precisa dessa insistência. Ele precisa apurar em você, louvado seja o nome do Senhor Jesus, o desejo de pedir para aquele que pode fazer. E a gratidão depois de ter alcançado. O seu filho quer uma coisa, você já entrega. O seu filho quer uma coisa, você já entrega. Vai criar uma criança ingrata. Vai criar uma criança que não sabe agradecer pelas coisas que o pai tão bom faz por ela. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O nosso Pai sabe de todas as coisas. Ele conhece o nosso íntimo. E é preciso essa profundidade. É preciso essa busca. É preciso você ter algo determinado. O que você quer? Louvado seja o nome do Senhor, na obra do Senhor, na casa do Senhor. Qual que é o teu chamado? Louvado seja o nome do Senhor, na presença de Deus. E ali seguir essa direção. Ele fala: Senhor, se o Senhor falou isso comigo, agora passou a ser o motivo da minha vida. Se o Senhor quer isso, ou se você ainda não sabe, eu não sei ainda o meu talento, eu não sei ainda o meu dom, nós vamos ter ainda nesta manhã, isso vai ser nos clareado aqui, através do nosso irmão Sérgio. Nós vamos poder ouvir sobre isso, e a Bíblia fala para nós pedirmos isso. Então nós vamos nesta manhã poder falar: Senhor, eu preciso saber a minha chamada, e se eu preciso dessa chamada, eu já sei a minha chamada, eu preciso de ferramentas para essa chamada. Louvado seja o nome do Senhor, e você ir naquela direção. Louvado seja o nome do Senhor, buscando Deus Todo-Poderoso, aquilo que Deus tem para a tua vida, para que naquele dia, quando encontrarmos com o Senhor, nós falamos: eu cumpri a minha tarefa, eu cumpri a minha carreira, eu fiz aquilo que o Senhor queria de mim. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Quando Moisés, o líder do Senhor, ia até a tenda, a presença do Senhor se manifestava ali. Só que para ele ir até a tenda, louvado seja o nome do Senhor, era a vontade dele, era a escolha dele. Louvado seja o nome do Senhor. E depois Deus fazia parte dele, que é a manifestação. Existe, irmãos, louvado seja o nome do Senhor, um lugar na alma do ser humano. Um lugar na alma do ser humano, que é um lugar de encontro com Deus. E muitas vezes as pessoas tentam colocar neste lugar um carro zero, tentam colocar uma casa dos sonhos, quer colocar uma profissão, quer colocar um casamento. Mas eu quero te dizer que é como um quebra-cabeça, que você vira para cá e vira para lá, mas não encaixa. Não encaixa por quê? Porque não é a peça certa. Esse lugar só pertence a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E você pode estar na casa do Senhor, você pode estar na igreja, você pode conhecer a Deus, e esse lugar ainda está vazio. Quantos que ficam entre nós, né? E de repente você vê, já se distanciou, de repente já não vai mais na igreja, ou já partiu para uma outra direção totalmente contrária do cristianismo, de ter um só Deus. Essa pessoa não conseguiu a peça, não conseguiu encaixar esse lugar que é dele, é de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Se você buscar preencher este lugar, quero te dizer que a tua vida, não estou te dizendo que vai ser só coisas boas, mas mesmo nas coisas difíceis, você vai estar rindo, você vai estar feliz, você vai estar, louvado seja o nome do Senhor, glorificando o nome do Senhor, glorificando
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É um lugar de alegria, um lugar de satisfação. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. E ao invés de você deixar esse lugar vazio, ele vai ficar, você vai se sentir solitário, né? Porque vai precisar da presença do Senhor. E o homem, irmãos, é voltado para, né? A palavra homem é voltado para. Deus te fez assim. Essa é minha cadeira, esse é meu quarto, essa é minha coleção. A gente só usa errado isso. Não é para isso que Deus nos fez com essa característica, voltado para. É voltado para Ele, voltado para a adoração. Louvado seja o nome do Senhor, porque é o motivo que Ele nos criou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para o adorar. E Ele colocou lá na nossa engrenagem, na hora que Ele estava lá amassando barro, louvado seja o nome do Senhor, um temperinho lá, que nós não seríamos um sozinho, nós não seríamos um sem Ele, nós não seríamos um sem os outros. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque do contrário, nós viveríamos sem ninguém. E não consegue. Não consegue. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aquele que foge dessa regra, ele não está nessa dimensão aqui. Ele tem algum problema. Por quê? A nossa tendência é precisar um dos outros. E esse é o desejo que Deus colocou dentro de nós, para que nós pudéssemos buscá-lo. Então a semente de buscar já está aí. O desejo de Deus para você buscá-lo já está aí. Quando você nasceu, já colocou dentro de você. Você precisa de mim. Por isso que muitas vezes lá fora, quando nós andávamos por lá, e aqueles que não conhecem isso, que não vêm experimentar, você não se acha. Eu era uma pessoa deprimida, mas ninguém sabia. Né? Aparentemente não mostrava, mas eu não conseguia me achar lá fora. Louvado seja o nome do Senhor. E quando eu encontrei a igreja do Senhor, quando eu vi que existiam pessoas que sentiam o mesmo que eu, que queriam o mesmo que eu, louvado seja o nome do Senhor. E a hora que esse lugar foi preenchido, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e ele precisa ser preenchido todos os dias. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. O maná, irmãos, o maná que você comia, podia guardar? Não. Só um dia e com obediência. Só naquele dia que podia. Por quê? Deus nos mostrando que o alimento é fresco e é diário. Tem gente que falava assim, ó, eu deixei. Eu parei de buscar o Senhor porque eu busquei, eu jejuei, eu orei, um monte, fiz isso, fiz aquilo. E agora eu não estou mais assim. Você está morrendo. Você está deixando as suas forças se esvair. Porque a cada dia o seu mal. A cada dia você precisa de força naquele dia, você precisa de curar daquele dia, as tentações daquele dia, as afrontas do inimigo daquele dia, você conseguir dar testemunho do Senhor naquele dia. Louvado seja o nome do Senhor, pedindo perdão ao Senhor pela manhã, porque você não sabe se esse é o dia que o Senhor vai voltar, e pedindo para o Senhor à noite, porque nós somos falhos e precisamos da misericórdia dele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Existia uma mãe, o nome dela é Elisete, e ali, irmãos, o inimigo colocou no coração do filho dela para ele pegar um caminhão desse aí e sumir. E ela não sabia disso, mas ela tinha comunhão com o Senhor. E o Senhor falava, terceira para o teu filho, terceira para o teu filho. E ela falou, Senhor, está escrito na tua palavra, que se colocar a boca no pó, pode haver uma esperança. E pela madrugada ela saía para o quintal e colocava a boca no pó. Literalmente, falava, Senhor, não sei o que está acontecendo com meu filho. Eu não sei o que está acontecendo com meu filho, Senhor, mas eu te peço o teu livramento. Eu te peço o teu livramento. E ela orava, louvado seja o nome, ela intercedia. E ela se colocava na brecha. Porque existem coisas acontecendo na vida da igreja. Existem coisas acontecendo nas pessoas que estão na sua rua, na vida da sua família. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor quer levantar alguém para se colocar na brecha. Louvado seja o nome do Senhor, aquele, como lá escrito em Ezequias, que se coloque na brecha, que levante os muros de proteção. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ali aquela mãe fez isso. Ela está ligada. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor mostra, o Senhor dá direcionamento. Glorificado seja o nome do Senhor. Por isso que quando
existe a oração, existe a hora do perdão, existe a hora da petição, e existe a hora de você se calar na presença do Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor no meu diário, né? Tem que ler todos os dias, né? Devocional. Aí estava falando que ele tinha as maiores ideias profissionais dele, né? Quando ele saía para orar, caminhando, e a Anaída, ele ia falando do Senhor: Senhor, eu preciso disso, eu preciso daquilo, Senhor, eu trabalho nisso, Senhor, age naquilo. E ele ia. Na volta, ele ia e voltava em silêncio. Na volta ele queria ouvir, ele não, já tinha falado. Louvado seja o nome do Senhor. E eu volto a dizer a superficialidade, a teoria do instantâneo. Tudo acontece rápido, né? Se a internet demorar, já está ruim. Por quê? A nossa era é a era de tudo rápido. E Deus vai querer primeiro que você acalme o teu espírito. Deus vai querer primeiro, louvado seja o nome do Senhor, que haja uma busca. Você vai orar, aquela pessoa que você não perdoou está lá: Senhor, tem que resolver isso. Aí você vai orar, está lá uma conta, está lá uma preocupação: Senhor, tem que agir nisso. Existem barreiras te impedindo. Louvado seja o nome do Senhor, isso tem que ser quebrado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aí sim, como Elias, ali na caverna, não foi um terremoto, não foi as rochas fendendo, não foi o fogo, não foi nada daquele movimento forte. Foi uma brisa mansa. Foi uma brisa mansa. Mas isso aí já é outra pregação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E assim que o Senhor quer, irmãos, que a gente preencha esse lugar de encontro, essa alma, com essa oração. E aquela mãe ali clamando ao Senhor, e aquela mãe ali buscando ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ela foi até o filho dela e ele falou: mãe, eu ia sair e vocês não iam nunca mais me ver. Nunca mais me ver. Ela: meu filho, se for preciso, eu vou lá no inferno e te tiro de lá. É determinação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Qual seja a dificuldade, qual seja a barreira, louvado seja o nome do Senhor. Vamos fazer um propósito de jejum. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, eu vou fazer um propósito de jejum. Eu vou orar às terças-feiras, vou lá junto com os irmãos, vou pôr meu nome lá naquela caixinha. Eu vou fazer um momento com a minha família dentro do meu lar. Vou levantar um altar na minha casa e vou juntar toda a minha família para orar por esse propósito. Irmão, determinação, ter objetivos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Em casa nós temos experiências maravilhosas. E Deus quer ensinar a fé para as crianças. E Deus quer ensinar, louvado seja o nome do Senhor. Eles têm a experiência deles. Então a gente coloca um propósito da família. E ali a gente ora junto, a gente busca junto. Deus honra, irmãos. E é lindo depois ver: mãe, a gente está orando por isso, aconteceu. Louvado seja o nome do Senhor, poder. Louvado seja o nome do Senhor, ver Ele tem uma experiência dele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Dê essa chance ao seu lar, dê essa chance à sua família. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Mas tem que ter disciplina. Você só chega no seu trabalho a hora porque está marcado. O pastor está lá colocando a hora do culto, está marcado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E por que esse lado? Louvado, você vai ficar como uma hora de lazer, onde que fica à vontade e você não determina. Glorificado seja o nome do Senhor. Assim o inimigo sempre o nosso tempo, como já foi falado aqui. Ali ele coloca outros empecilhos, coloca outras coisas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, para que isso não aconteça. Então eu faço um desafio, né? Na página 18 estava vazia. Ela está vazia, ela está em branco. Louvado seja o nome do Senhor. Eu te desafio, não precisa ser agora, não precisa ser hoje, mas que você saia desse retiro com a sua programação espiritual. Amém. Que você saia e coloque aí nessa página aí, página 18. E você coloca aí: Senhor, que dia que eu vou falar com o Senhor de uma forma diferente? Que horas? No meu dia. Qual o dia da semana que eu vou jejuar? Como que vai ser esse jejum? Você fazer uma programação com o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Que você, em algum momento, durante esse retiro, você vai ficar sós com
fortaleza aqui dentro, em algum lugar aqui dentro desse acampamento, para que você possa falar com o Senhor: Senhor, essa é a minha dificuldade, essa é a minha fraqueza, eu preciso disso, eu preciso me organizar nessa parte. O inimigo tem conseguido me envolver, tem conseguido me impedir, mas em nome de Jesus nós vamos estar orando aqui, depois da palavra do nosso irmão Sérgio, nós vamos estar clamando ao Senhor para que você consiga cumprir. Ele não tem mais a gente como servo, ele tem mais como amigo. E uma palavra forte que está aqui, né, nessa parte do estudo, é quando o Senhor fala assim, ó: vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo. Nós temos um Deus, irmão, amigo. Ele podia mandar, mas ele prefere pedir. Ele podia falar uma voz de autoridade, de ordem, e você vai fazer assim. Mas ele prefere te sugerir, ele prefere te ensinar, ele prefere te inculcar aquilo que ele quer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E você me diz: Senhor, não faz o que eu peço. Você me fala que eu sou o seu Senhor, que agora o meu Espírito está em ti, que agora você é guiado por este Espírito, e você não faz o que eu peço. Por quê? Nós estamos desapercebidos a essa vontade. As coisas, o dia a dia, novamente eu digo, a correria, o que o mundo nos oferece, as facilidades, não nos deixam perceber exatamente o que tem valor, o que realmente o Senhor quer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E que nessa manhã nós podemos estar resgatando isso. Senhor, não é o que eu quero, não é o que eu quero. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eliseu, irmãos, ele falou assim: que terra boa, eu vou arrumar essa terra todinha, depois eu vou arar, vou preparar, ela estiver toda preparada. Olha o trabalho. Eu vou semear, depois eu vou cuidar quando estiver semeado, depois eu vou colher. Ele ia trabalhar, demora tempo, não demora? Demora muito trabalho, isso não demora? E ele estava lá, começou o propósito dele. Na hora que ele começou a fazer, ele tinha tudo programado. Porque se ele pegou um carro de boi, se ele se propôs ali, estava manualmente fazendo aquele trabalho, ele tinha uma sequência para fazer ali naquela terra. Passou Eliseu, passou Elias. Eliseu que estava mexendo na terra, passou Elias. E Elias jogou a carga sobre ele e chamou ele para ser um profeta. Chamou ele para a obra do Senhor. Chamou ele para não fazer apenas coisas seculares, não apenas o trabalho, não apenas os estudos, não apenas as coisas desse mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Vem ser boca de Deus, vem ser instrumento de Deus, vem ser ponte de salvação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ele falou assim: olha, eu vou desfazer. Ele pegou aquele arado ali e fez uma fogueira, e com a carne do boi ele deu para todo mundo, despediu dos seus pais, desapego, né? Não deixando nada impedir. O que tem te impedido? O que tem sido essa barreira? Louvado seja o nome do Senhor Jesus para que isso aconteça. Louvado seja o nome, é muito além do que só os cultos. É muito além. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Diga só na escola dominical. Tudo isso são ferramentas valiosas para que isso tudo se complete. Sem isso, vocês também não vão conseguir, nós não vamos conseguir. Eu digo que a pessoa vai na igreja com vontade e vai na igreja quando está sem vontade, porque você volta lá de lá com a vontade. Lá é o carregador do celular. Louvado seja o nome do Senhor. Você chega lá triste, você sai alegre. Você chega lá, louvado seja o nome do Senhor, com um problema, você sai lá com esperança da solução. Louvado seja o nome do Senhor. Você chega lá sem fé, glorificado seja o nome do Senhor. E sai de lá confiante que o Senhor vai agir. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Por quê, irmãos? Por quê? Porque naquele lugar, todos os pedacinhos do corpo são juntos. E ali o Senhor ordena a bênção. Louvado seja o nome do Senhor. Você está na sua casa, está você
você e o Senhor, mas na hora que você está junto com os seus irmãos, o corpo do Senhor está completo. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor não nos deixou Ele ser a cabeça e nós o resto. Um de nós sermos o resto. Não, por quê? Ele quer que dependamos uns dos outros. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele quer que cada um de nós sejamos um pedacinho e orando uns pelos outros e buscando uns pelos outros e se ajudando uns aos outros para nós conseguirmos alcançar, louvado seja o nome do Senhor, nossa salvação, conseguimos permanecer nessa salvação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, glorificado seja o nome do Senhor. E esta mãe conseguiu a libertação desse filho, porque ela entendeu a hora que ela tinha que fazer o clamor. Louvado seja o nome do Senhor. Tem uma senhorinha, Josefina, o nome dela, ela é de Angra dos Reis. O netinho dela morreu no quarto ao lado. E foi ela gritando. Ela chegou lá, a criança totalmente paralisada, já ficando roxa. E intimidade com Deus. O mesmo Deus, o mesmo poder da época do Velho Testamento, da época dos discípulos. Louvado seja o nome do Senhor, é o que temos hoje. E o Senhor fala, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que Ele é o mesmo, ontem, hoje, será eternamente. Louvado seja o nome do Senhor. O que está faltando então? Está faltando uma ferramenta. Louvado seja o nome do Senhor, está faltando a gente entender o que Deus quer mais de nós. Vencer e alcançar essa profundidade. Louvado seja o nome do Senhor. Quem quer? Todos nós levantaremos o braço. Eu quero, não vai ter um aqui. Então essa palavra não é para nós, irmãos. Mas hoje Deus nos desperta. Não é só querer. E eu falo mais, vai ficar um pouquinho mais forte. A palavra do pregador. Para o céu vai quem quer. Agora para o inferno vai sem querer. É uma luta. Louvado seja o nome do Senhor. É nessa luta que nós estamos. Nessa luta que nós estamos contra a carne, contra o diabo, contra tudo. E essa mãe foi ali naquele quarto onde estava aquela criança que desfaleceu. E ela pegou aquela criança e falou: Senhor, volta à vida. Volta à vida. Como os profetas fizeram no Velho Testamento. Louvado seja o nome do Senhor. Volta à vida. Como nós vimos na vida da nossa amada Marilene. O Senhor voltando à vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Algo que poderia vir a ser, nós perdemos ela, mas o Senhor fez o quê? Deu vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o Senhor ouviu a voz daquela mulher, porque ela tinha intimidade com Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E é isso que o Senhor nos convida nesta manhã. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus, para que nós tenhamos essa intimidade com Deus. Isso investindo tempo. Isso investindo um tempo diário. Isso investindo com os instrumentos, com jejum. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, com a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Está aqui, irmãos, que os efeitos positivos, na página 16. Louvado seja o nome do Senhor. Os efeitos positivos dessa busca. Glorificado seja o nome do Senhor. Quem conhece a Deus tem pensamentos de Deus. Glória a Deus. Você é direcionado por Ele. Tem pensamento, Ele influencia as suas decisões. Ontem nós falamos aqui, nós não sabemos escolher. Nós não sabemos escolher. Mas quando esse lugar está preenchido, nesse dia, a decisão, meu Deus, eu tenho que tomar essa decisão. Você primeiro, antes da decisão, você buscar o Senhor, você vai saber qual a melhor decisão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aí em Daniel 9:4, os irmãos não precisam abrir, fala que aqueles que buscam o Senhor, ele recebe sabedoria, ele recebe inteligência, ele recebe ciência. Louvado seja o nome do Senhor. Não é à toa que Sadraque, Mesaque e Abednego se destacavam, Daniel se destacavam, porque a sabedoria, a ciência, eram as coisas seculares. Louvado seja o nome do Senhor. Não é à toa que Jerusalém, que clama ao Deus vivo, é uma potência em tecnologia. Louvado seja o nome do Senhor, porque toda ciência, todo conhecimento secular,
Louvado seja o nome do Senhor. Se existe alguma barreira na sua vida, algo que você quer vencer, que você quer conquistar, louvado seja o nome do Senhor. Coloque diante do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Há uns 7 anos atrás, eu tomei uma decisão. Eu não tinha alcançado profissionalmente, secularmente, algo que eu queria. E eu falei, Senhor, eu sei que o Senhor pode conquistar isso para mim. Tinha feito uma faculdade, não tinha exercido, não me sentia bem com ela. Mas eu falei, Senhor, com o Senhor eu consigo. E qual que é o teu objetivo dentro da igreja do Senhor? Qual que é o teu objetivo lá fora? Louvado seja o nome do Senhor. A igreja do Senhor é para andar gloriosa, é para andar com cabeça erguida, é para conquistar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque nós sabemos o Espírito que está em nós. Glorificado seja o nome do Senhor. Faça propósito com o Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. O Senhor me deu uma grande vitória. Louvado seja o nome do Senhor mesmo com as crianças. Louvado mesmo trabalhando fora. Glorificado seja o nome do Senhor. O Senhor foi a minha vitória. Porque, louvado seja o nome do Senhor, fiz esse propósito com o Senhor. Aleluia. Faça seus propósitos com o Senhor. Eu não sei o que eu vou resolver. Não resolva. As coisas estão muito difíceis. Não resolva nada. Louvado seja o nome do Senhor. É a hora que você está, que diz em Salmo, na areia movediça. Se você se mexer, você vai afundar mais. É hora de buscar, olhar para os olhos para o monte. Louvado seja o nome do Senhor. Onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Não pense que você está a solução. Não pense que você está a saída. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor tem que falar desde ontem aqui. A nossa dependência em Deus. A nossa dependência em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não podemos, mas Ele pode. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Quem conhece a Deus tem força. Tem força. E quando você lê aqui em Daniel 11:32, os violadores perverterá. E fala da lisonja. Cuidado com a lisonja. Louvado sejam os elogios, porque o céu é do Senhor. É para a glória de Deus. Nós não somos nada. Louvado seja o nome do Senhor. Eu me resumo em palavras. Mas esse agir do Senhor, essa vontade de fazer diferente, essa vontade, louvado seja o Senhor, de mudar, louvado seja o nome do Senhor, que você está sentindo aí nessa hora, só o Espírito Santo de Deus pode fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Seriam palavras persuasivas de um homem, se não tivesse o poder de Deus nessa hora, falando contigo, eu quero mais de ti, falando contigo, eu sei que você pode mais, por isso eu te escolhi. Aleluia! Às vezes você pode estar como Jeremias. Não, eu sou um passo de uma criança. Não diga, se o Senhor disse a Jeremias, não diga, eu não passo de uma criança. Louvado seja o nome do líder. Glorificado seja o nome do Senhor, porque onde que eu te mandar, você vai. Aquilo que eu mandar você fazer, você vai fazer. E é isso que Deus quer. Deus não quer ninguém pronto, ninguém que sabe, não. Ele quer, louvado seja o nome do Senhor Jesus, é aqueles que se colocam. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vimos os irmãos já falar aqui, às vezes pessoas que mais preparadas do que eu está aí, e eu estou aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, mas justamente por isso, que a glória é dele, a exaltação é dele. Louvado seja o nome do Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor. Olha, todo mundo que sobe aqui está tremendo mesmo, está nervoso mesmo, e a gente conversando entre nós. E eu falei, o dia que isso acabar, nós não merecemos mais subir aqui nesse lugar. Nós não merecemos mais, porque nós vamos achar que nós sabemos, que nós conseguimos. Louvado seja o nome do Senhor. E nós não merecemos mais este lugar. Louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor é que é. Louvado seja o nome do Senhor. Eu fiquei, louvado seja o nome desse tempo, falando, Senhor, eis-me aqui. A obra é tua, a chamada é tua. Eis-me aqui. Louvado seja o nome do Senhor. E é só isso que Ele quer, que você se disponha. Se disponha. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. As crianças, eles aí animadinhos, né? Tá, faço, né? Dentro dele eles estão com a gente. E aí, quando eles eram pequenos, eu falei, qual a diferença do covarde e do corajoso? Os dois têm medo, só que um faz, o outro não. Os dois têm medo. Então nós sejamos corajosos para o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aqui, ó, os
violadores, tem 5 minutos, os violadores perverterá. Mas o povo que conhece o seu Deus se esforçará e fará proezas. Está em Daniel 11:32. O povo que conhece ao Senhor se esforçará e fará proezas. Mais do que aquilo que a gente pode, mais do que aquilo que a gente consegue, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quem conhece a Deus demonstra grande ousadia. Louvado seja o nome do Senhor. Estava lá Pedro, estava lá os apóstolos. Vocês vão ficar presos. Eu vou tirar a liberdade de vocês. Vocês vão sair agora. E já mostrei que eu tenho autoridade de te prender. Você vai sair agora. Você não vai falar mais no nome desse Jesus. E aí a ousadia do Espírito. E a palavra do Senhor diz que existe em nós não um espírito de timidez. Por isso que o André venceu, lembra? Amém. Não, porque o pastor foi usado para falar para ele: o Espírito que está sobre você é um espírito de ousadia. É um espírito de ousadia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O pastor, vocês veem ele assim? Mas é um espírito de ousadia. Chega num lugar assim, a vontade de passar assim, de fininho, pastor. Ou, né? Mas o Senhor fala assim: não foi para isso que eu te chamei. Aí a luz dele brilha muito, porque ele chega assim: bom dia! Não tem ninguém que não veja o pastor na repartição pública, né, pastor? Entendeu? O Senhor quer essa luz que está em você. Você não pode passar desapercebido, não é só na vida dos pastores, está na sua vida, está na minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Essa luz já está em você. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E ali Pedro, os discípulos, foram e falaram: eu devo obedecer a Deus, que está mandando eu pregar, evangelizar, falar. Louvado seja com um espírito de ousadia. Porém, eu não vou obedecer aos homens. Essa palavra foi a palavra da minha conversão. Mas isso é outra oportunidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quem conhece a Deus demonstra grande satisfação em Deus. Satisfação em Deus. E aí em Filipenses 4:11-13 fala sobre dificuldades. Em aprender, em conter-me quando eu tinha, quando eu não tinha, quando eu estava abatido, quando eu estava em abundância, quando eu estava em fartura. Porque a caminhada do crente é passado por essas situações. E é também nessa hora que o Senhor deve orar. O Senhor disse ao líder Moisés, louvado seja o nome do Senhor, que ele levaria o povo para uma terra que manda leite e mel. E eu quero dizer para os irmãos que a caminhada, o milagre de Deus para ele sair do Egito, a caminhada no deserto, onde o Senhor mandava carne, onde o Senhor mandava água, louvado seja o nome do Senhor, é na caminhada para o céu que você vai ter um milagre, é na caminhada para o céu, na dificuldade que você vai ter experiência com o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E nessa hora não é para você ficar batido. O Senhor é comigo, por que deixou isso acontecer? Não, é nessa hora que você tem que pegar esse espírito de fortaleza e buscar o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor para ser a diferença, para ter um testemunho dos teus lábios daquilo que Deus fez quando você buscava. Louvado seja o nome do Senhor. E isso o Senhor ministrou meu coração através dessa palavra nesta manhã. Queria que os irmãos colocassem de pé nesta hora. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. Na igreja metodista, 20 anos atrás, tinha um senhor, ele era desafinado, ele não sabia louvar, mas quando ele chegava ali na frente, Deus, era lindo, era lindo. Queria que a Bia estivesse aqui agora. Alguém chama a Bia para mim? E eu queria, junto com a Bia, com os irmãos, a gente cantasse aquela música assim, ó. A minha alma tem sede de Deus. Queria dizer, assim. Louvado seja o nome do Senhor. Cadê os violões? Nossa oração, Pai. Aleluia. Glória a Deus. A Bia aí, você. Louvado seja o nome do Senhor. Aí, Bia.
bombinha. Aqui, olha a gatinha. Aqui, fica cantar. Sobe aqui. Sobe aqui, porque é aqui que é o seu lugar. Né? Durante esses trabalhos, Jesus colocou esses irmãos. Mas escuta bem, Ele vai te preparar. Glória a Deus. E Ele vai te colocar aqui, porque essa vontade aí foi Ele que te colocou em você. Amém, igreja? Amém. É dó, Vitinho. É dó de mim, né? É dó de mim. Dó, Vitinho. Não é? De Deus. E aí, Vitinho? Acordou. Tem sede de Deus. Quê? Tem água e sede de Deus. Amém. Chama a minha mãe. Ela quer dividir. A minha alma tem sede de Deus. 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 Então enche-me, Espírito da glória de Deus. Então enche-me, Espírito da glória de Deus. A minha alma tem sede de Deus. A minha alma tem sede de Deus. Agora! A minha alma tem sede de Deus. 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 Então enche-me, Espírito da glória de Deus. Então enche-me, Espírito da glória de Deus. A minha alma tem sede de Deus. A minha alma tem sede de Deus. Então enche-me,